Boa noite. Gostaria de desejar uma excelente noite a todos, agradecer por mais uma oportunidade de estar com todas as pessoas queridas, com todo o grupo que gosta de estudar um pouco, eu também gosto. Esse momento é para a gente estudar, né? Estudar bastante. Que a luz se faça no coração de cada um daqueles que estão presentes, os ausentes, aqueles que vieram também assistir de outra forma. Eu gostaria de iniciar com a prece, pedindo a todos que mantivessem nesse momento o silêncio do coração, para que recebesse a luz do Mestre, pedindo que nos conceda com sua amorosidade a oportunidade, a reflexão que hoje faremos sobre a sua palavra renovadora, que possamos juntos elevar nosso pensamento, vibrar em sintonia de amor e de energia positiva para todo o planeta, para todas as pessoas, desejando todo o bem, o amor que existe dentro de nossos corações. E assim, felizes que estamos, vamos dar início a essa reflexão de terça-feira. Felizes, sorrindo, que o mais importante é a alegria nos nossos corações. Queridos irmãos, eu tenho a prática de fazer algumas indicações de leituras, de estudo, né, de reflexão que possam contribuir aí para a nossa aprendizagem. Então, eu sugiro para vocês o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 23, itens do 12 ao 16. Sugiro também o livrinho Fonte Viva, do Chico e do Emmanuel, páginas 23 e 24. Tem um site que todo domingo, segunda-feira, o Carlos Bacelli, ele publica um estudo feito entre planos, que é muito legal. Existem histórias muito boas, existe uma reflexão de estudo também muito legal. É Inácio Ferreira, Bacelli, .blogspot.br. Todo domingo ou segunda pode entrar lá e tem sempre uma palavra de apoio. E também o livro do Êxodo da Bíblia. Hoje a nossa reflexão, né, a nossa palestra, ela tem a temática de passagem ou transição. Então, nesse sentido, a gente vai entender um pouco se existe diferença e o que essa diferença ela proporciona para a nossa aprendizagem, ou seja, o que essa reflexão contribui para um novo olhar ou para um olhar mais crítico sobre essa nossa aprendizagem conjunta hoje. Eu também gosto de sempre começar com uma historinha, né? Porque entendo que as parábolas, as histórias, elas proporcionam também um terreno mais fértil para que a semente caia e produza frutos. E hoje a nossa história, ela fala um pouquinho sobre uma questão da ajuda. É bem legal. Ajuda. Então a gente vai entender qual o sentido da ajuda. Perceber que nós estamos em sintonia da ajuda
para ajudar e ser ajudado, e de que maneira essa ajuda ela pode se estabelecer. Então, um menino, um garotinho, estava tentando arrastar um móvel. O móvel era meio pesado, né? E ele tentava a todo custo levar de um lugar para o outro. Ele lá, com seus esforços, não conseguia mover. Quando ele se deu conta, o pai estava assistindo. Ele, nessa mudança infinita, né? Que ele queria levar o móvel para outro lugar. Aí o pai olhou para ele e fez a seguinte pergunta: você está usando toda a sua força? Aí ele, muito bravo, né? Assim, intransigente, exasperado, respondeu para o pai: sim, claro que estou. Aí o pai calmamente disse para ele: penso que não. Você não me pediu ajuda? Então, a força, ela não está somente naquilo que a gente move pelos nossos músculos, mas ela está numa sintonia de inteligência e humildade. Quando a gente consegue consignar, quando a gente consegue aliar a inteligência, o conhecimento com a humildade, a gente aplica isso no cotidiano e esse cotidiano, ele vira um cotidiano de aprendizagem. Então, a ajuda está na compreensão do sentido da força. E a gente vai guardar um pouquinho essa história para entender por que ela vai fazer jus com essa nossa ideia aqui, né? Então, eu vou querer dividir a nossa conversa em 3 momentos. Então, a partir dessa história, a partir das temáticas literárias que a gente sugeriu, eu vou trazer 3 pontos. O primeiro ponto é o que dá nome à nossa conversa, né? Então, o que é passagem e o que é transição? Então, passagem é uma forma de passar, é um lugar, simplesmente, que eu vou de um lado para o outro. Eu tenho uma passagem. A transição, ela tem uma diferença. A diferença está entre eu passar desse lado mesmo para o outro, mas com uma conduta diferente. Então, eu não posso estar em um lugar e passar pelo outro, ou passar para o outro, melhor dizendo, sem que eu tenha percebido se a minha conduta melhorou. Então, você pode dizer assim: puxa, eu posso passar de um lugar para o outro da mesma forma. Pode. Às vezes nós fazemos isso em diversas encarnações, mas o objetivo não é esse. O objetivo não é só passar. Nosso objetivo é entender, é compreender o sentido da transição. Porque se a gente não compreende o sentido da transição, a gente não compreende o sentido da evolução. Então, por vezes, se a gente não entende o sentido da evolução, nós vamos sempre procurar algo e não vamos encontrar. Não porque ele está desaparecido, é porque a gente não sabe o que está procurando. Então, esse é o modo de entender a minha evolução. E aí a pergunta é: evoluindo, a gente tem como mudar? Se a nossa mente não muda, a gente não muda no mundo e com o mundo. Então não adianta a gente reclamar em qual mundo nós vamos estar, porque o mundo continua sendo o mundo, mas você continua sendo você. Então a mudança se faz necessária, principalmente
quando você sente essa necessidade, senão ela não é necessária. É porque alguém está dizendo para você que ela é necessária, né? Então, veja, quando o dia amanhece, você não pode amanhecer da mesma forma. Porque se o dia amanhece, ele amanhece com novas perspectivas. Ele amanhece com uma nova proposta. E você precisa amanhecer junto. Então, pensemos num exemplo simples. Nós temos uma pessoa idosa com deficiência na mobilidade e ela precisa atravessar uma rua, uma avenida que é mais larga. Um semáforo aguarda. Esse semáforo é rápido. Eu me ofereço para ajudar nessa passagem. A passagem aconteceu. Qual foi a diferença dessa passagem? A minha conduta. Então, quando eu consigo enxergar, consigo ter olhos para a necessidade, então eu consigo entender o meu sentido no mundo. Eu não faço nada que seja bom porque alguém me mandou fazer. Eu não faço nada que seja bom porque é obrigado. Eu não faço nada que seja bom porque eu vou para o inferno. Mas eu faço isso porque a minha conduta me mostra que essa postura me torna um ser diferente do que eu possivelmente tenha sido. E eu já falei isso uma vez e torno a dizer, se a gente aprende o sentido do melhorar, aí a gente não precisa parar. Por quê? Isso chama-se evolução. Então, com essa ideia de passagem, de transição, eu quero emendar agora para vocês no segundo ponto. Então, veja, eu quero ir encadeando a reflexão com vocês. Juntos faremos isso. Primeiro eu digo sobre a questão da força, a força da qual nós julgamos que temos quando nos impomos determinadas questões. À medida em que eu sei que a minha força está também com o outro, eu compreendo que minha passagem não pode ser única e exclusiva como uma passagem feita nesse momento. Ela precisa ser uma transição, porque a minha conduta melhora. Então, se eu for como uma criança que não sei pedir ajuda, então, tampouco eu vou crescer e deixar de ser uma criança. E aí, vamos para o segundo ponto. O segundo ponto, eu quero fazer uma conexão. Que conexão que eu quero fazer? Eu quero fazer uma conexão com esse livrinho aqui, ó, Fonte Viva. Então, eu quero fazer a conexão dessa história com o que nós temos conversado aqui. A página escolhida do Fonte Viva, ela tem o seguinte título: Consegues ir? Então, quando o tema está aí, consegues ir? Nós, quando estamos precisando de auxílio, nós sempre solicitamos a Deus. Deus, Pai, Senhor, mentor, me ajuda, me auxilia, eu preciso de você. Porque essa conexão, ela é realizada mediante a nossa necessidade. Porque a necessidade, ela tem um gatilho, ela tem um ponto de partida. E quando eu me vejo nesse momento de angústia, eu busco o refrigério nas bênçãos do Pai. E esse diálogo, ele apacenta a nossa alma. Aí a pergunta é a seguinte: quem precisa de Deus?
quando nós precisamos de Deus. Nós precisamos de Deus só quando a nossa necessidade ela é advinda de uma coisa ruim. Quando nós estamos em perigo, quando nós estamos passando mal, de que maneira nós estabelecemos essa conexão? Então, de que maneira nós entendemos de onde viemos? É muito fácil, ou mais fácil, e esse é um exercício que eu apenas estou falando, mas todos nós estamos dentro desse exercício. E como é dito dentro dos centros espíritas, na doutrina, quem fala, quem comunica, não é porque está isento de todo o exercício, pelo contrário, né? Nós angariamos aí uma responsabilidade muito grave. Então, quando nós estamos pedindo essa interlocução, nós estamos fazendo com que tipo de necessidade? É uma necessidade de percalço ou é uma necessidade de gratidão? Quando é que a gente sente a paz entrar dentro do nosso coração por intermédio desse apelo? Porque, sem dúvida nenhuma, quando o nosso coração abre e quando nós estamos humildes, conectados a essa força inteligente, nós recebemos com tranquilidade todo esse refrigério. Mas é mais fácil a gente dizer o seguinte: vinde a mim. De que maneira nós conseguimos ir até Ele? De que maneira nós conseguimos ir até o Pai? Então, quando nós falamos vinde a mim, Ele vem. E quando Ele precisa de nós? Hoje, nós podemos, se Deus assim permitir, não estar passando por nenhum percalço mais severo. Mas existem muitas pessoas, existe um planeta passando necessidade. Como que a gente vai fazer para conectar essa força? Não chegou a mim a necessidade, eu não preciso pedir. Seria isso? Não chegou a mim esse episódio, então eu não preciso melhorar. Essa conexão, ela parte de que princípio? Então, o que eu estou querendo dizer, o que a gente está pensando em refletir é o seguinte: qual é a necessidade que se estabelece? Então, todos os dias, o melhor remédio para essa conexão, para essa emancipação, para essa transição é a oração. Não existe. A prece, ela é a tessitura de esperança no fio condutor que existe entre pai e filho. E quando a gente vibra e quando a gente zela pelo nosso irmão, não é o irmão que a gente tem dentro da nossa casa. Então aí nós já conversamos sobre diversas passagens do Evangelho. Não só até do capítulo 23. Mas quem é o meu irmão? Quem é meu pai? Quem é minha mãe? Então, nesse sentido, eu preciso compreender que para fazer uma melhor transição, não só passar, é importante que eu compreenda meu sentido no mundo todo. Eu nem sei quem mora na Espanha, né? Não sei quem mora lá na Nova Guiné, não sei quem mora em Paris, mas eu sei que existe alguém que foi colocado por Deus lá. E quem é Deus
quem é Deus para estar agregando todas essas pessoas e eu zelando só por mim? Eu preciso entender que eu preciso conseguir ir até Ele. Ir até Ele significa aceitar e entender a palavra que o Cristo traz para nós. Então, Ele está sempre de braços abertos. Jesus está sempre de braços abertos. Só que eu preciso também estar, porque senão o abraço não ocorre. Então, a gente fala muito nessa época de pandemia que o afastamento, a gente gostaria tanto de dar um abraço, né? Mas a gente pode dar um abraço universal. Quando a gente dá esse abraço universal, quando a gente ora, quando a gente vibra pelo planeta, nós estamos abraçando esse planeta. E abraçando esse planeta, nós estamos nos abraçando, indistintamente. Então, isso é fundamental para nós. Isso é desenvolvimento, isso é crescimento, isso é evolução. E aí eu gostaria de entrar numa outra parte, abordar aqui um pedaço do capítulo 23 do Evangelho, quando fala nesses itens que eu citei para vocês, de 12 a 16, quando fala um pouco sobre Sócrates. Então lá diz o seguinte, esse capítulo em especial: eu não vim trazer a paz. Quem escuta uma coisa dessa fala assim, não é possível, né? Entendendo a beleza, a clareza, a amorosidade de Jesus, mas ele veio trazer o quê? Um momento para convocação de que nós não podemos nos acomodar com aquilo que foi trazido. E como é que a gente não se acomoda com aquilo que foi trazido? Estudando, aperfeiçoando, trabalhando, melhorando. Por que a gente então sai desse sedentarismo espiritual? Porque essa ortodoxia nos amarra para não entender o sentido do amor de Jesus por nós. Isso é muito importante. Isso é fundamental para que a gente busque novos caminhos. Se a gente busca novos caminhos, a gente deixa de fazer uma simples passagem para querer fazer uma transição. Então, Sócrates trouxe uma série de ideias que não foram bem-vindas, né? Então, para os gregos, havia uma mudança substancial, tanto na parte cultural quanto na parte religiosa. Mas ele, nessa época, já estava preparando o terreno. Então, nós tivemos várias fases. Então, quando Jesus chegou, olha quanta coisa, né? A gente já pode perceber quanto movimento, quantos caminhos, quantas estradas nos levaram a diferentes transições. A gente pega, como eu citei o livro do Êxodo, a gente vai entender que a libertação do povo do Egito, ela significa não só uma libertação simples de um povo que era escravizado e que era sacrificado, mas era que, libertando o seu princípio, você estaria livre para crer e aprender na obra mais genuína que é a vida. Então, eles passaram dificuldades também. Eles pensaram em desistir. Quantos de nós não fala isso?
Eu acho que eu vou abandonar tudo. Então, quando nós pensamos nisso, é um lampejo de desistência de nós mesmos. E isso não pode acontecer. Então, Sócrates, ele trouxe o conceito de imortalidade da alma. E ele falava assim: não há problema. Vocês querem me matar? Então, ele foi preso, levado a uma cela, julgado, e então deram um veneno para ele beber. E o discípulo dele então disse o seguinte: fuja, fuja, você vai ser morto. Ele disse assim: o que vai morrer é meu corpo, eu sou eterno. Então, quantos de nós entende esse princípio que Sócrates trouxe, que depois de 19 séculos Kardec confirma esse conceito através das mesas girantes, que precisou inclusive de um aspecto científico entender a comprovação de que a alma é eterna. Mas, falando sobre essa questão, eu quero trazer uma outra ideia para vocês. Pausa. Se a alma é eterna, que passagem nós fizemos desde então? O que foi o conjunto das nossas existências? Qual o sentido da nossa existência hoje? Qual o sentido da dor, da evolução, da saudade? Porque é importante a gente fazer a conexão para não chegar nesse momento de como está lá o texto na fonte viva. Consegues ir até ele? Ou ele que precisa vir até nós? Então, quando a gente precisa encontrar esse momento da compreensão da nossa existência, como Kardec fez depois de 19 séculos, é mostrar para a gente, assim, nuamente, cruamente, se nós acreditamos na imortalidade da alma. Porque a gente pode acreditar em muita coisa, mas será que a gente entende a doutrina como ela merece? Será que então a gente entende que nós devemos passar apenas de forma neutra? Veja, Jesus desafiou uma sociedade que trazia conceitos aonde a mulher não ocupava um espaço, aonde o pobre não tinha vez, aonde o doente precisava ser escondido. Ele não foi bem quisto. Geralmente, quem faz mudança não é bem quisto, mas a mudança não é feita por alguém. A mudança só ocorre quando ela é feita dentro de nós. Isso aconteceu e Jesus foi crucificado. Até hoje existem pessoas que duvidam disso. Até hoje existem pessoas que estão no movimento de dúvida. E até hoje existem pessoas que não valorizaram a morte na cruz. Foi o maior sacrifício por amor que alguém poderia ter feito. Então, quando a gente entende que a mudança ela vem de dentro para fora, aí nós entendemos também o conceito do que é passagem e transição.
Quando nós entendermos que melhorando, compreendendo o mundo, entendendo a nossa capacidade de força, aí sim a gente entende qual é o nosso processo de transição, que não é fácil, que não é rápido, que não é indolor, porque na verdade você precisa ter a firmeza de caráter. E essa é algo que a gente conquista. Então, compreendendo, a gente só aprende a amar amando, não existe outra forma. E para fazer esse exercício de amor, é necessário que nós estejamos dispostos. Existem duas coisas. Eu falei bastante do amor aqui, mas eu queria também falar um pouco sobre o trabalho. Eu conheço muitas pessoas que estão nesse grupo. Eu peco se eu falar nomes, porque eu sei que eu posso esquecer de algumas pessoas, mas eu vou falar de uma pessoa que vai representar todas as demais. Então eu sei que a Neuza, que é uma palestrante também desse grupo, ela faz muitos trabalhos caridosos. Esse trabalho é a materialização da nossa crença no amor de Deus por nós, no sacrifício que Jesus fez, para que nós pudéssemos entender o que é salvação, o que é de verdade o protagonismo espiritual. As pessoas falam muito em protagonismo, é bonita essa palavra, mas o importante é a gente compreender que a caridade é a materialização da compreensão da evangelização. Porque se você não entendeu por que foi que Deus mandou seu Filho amado e Ele está ali, presente em todos os momentos da nossa vida, então a gente não entendeu a doutrina. A gente não conseguiu entender o valor e o sentido da nossa força. Então, quando Kardec vem e confirma, né, o que Sócrates fez, sem medo algum, então muitas pessoas, e eu acho que isso não é problema algum, mas quando nós desencarnamos, para uma pessoa que opta pela doutrina, a clareza é de que o espírito, ele é eterno. Então, se a alma vive, existe a imortalidade da alma, o que ela faz? Trabalha e estuda. Então é por isso que eu citei aqui a Neuza nessa materialização da fé, da caridade, da evangelização, porque nós só temos essas duas coisas. E olha que elas são só duas, mas difíceis de serem realizadas. Então nós temos o trabalho e o estudo. É preciso que a gente estude continuamente, porque nós somos capazes de ler 15 livros, somos capazes de ler 40 livros, mas se a leitura de um só não entrar na nossa alma, nós não mudamos, nós não concebemos a aprendizagem. Então, vamos continuar fazendo a nossa passagem 40, 50 vezes se for necessário, porque a nossa evolução ainda não se dá.
Isso é muito importante. Isso é muito significativo. E eu quero pensar numa outra interlocução agora de uma história que vem no site que eu dei para vocês do Inácio Ferreira e do Bacelli. Eu tive a oportunidade de ir para Uberaba e conhecer todo o sanatório. Quem já fez algumas leituras dessa literatura do Bacelli percebe o trabalho que era desenvolvido, né, no sanatório. E tem um episódio, uma história, que se chama Paulo Pedinte. O Paulo, ele dividiu em 3 partes. Então, existe a primeira parte. Inácio foi visitar o Paulo. Estou falando de Inácio. Inácio está no outro plano. Foi visitar Paulo por um evento de Covid-19. Aí o Inácio ainda fala o seguinte: na minha época eu não tinha Covid, o SARS-2, mas eu sei o que é desencarnar sufocado por conta de um efizema. Então, ele chega lá e assiste aquele rapaz, um pedinte, um mendigo, humilde, que vivia nas ruas de Uberaba, nas igrejas, pedindo lá a sua esmolinha. E ele então, Paulo, foi visitado por Inácio. E ele fala assim: parece que eu conheço o senhor, né, por conta desse jaleco. Ele fala: eu sou bem conhecido mesmo. E ele fala: então eu morri? Não, você está vivo. Olha o conceito do rapaz que ainda nesse plano foi capaz de entender a diferença. Se eu estou vendo Inácio, estou desencarnado. Mas quem desencarna ainda vive? Às vezes quem está encarnado desencarna toda hora, porque não está vivo para o mundo. Mas aí ele seguiu com a ideia. Falou: olha, Paulo, você tem uma oportunidade, as portas estão abertas para você. E se você quiser, você pode vir comigo. Mas eu vou ter que ficar preso? Não, preso não, mas você vai ter que trabalhar. Trabalhar? Mas veja, Inácio, eu era tão livre. Eu vivia no céu com as estrelas e agora vou ter que trabalhar. Além de trabalhar, você vai poder estudar. E ele falou: então vou pedir um tempo. Aí ele falou assim: olha, mas é interessante, tudo bem, te dou um tempo. Só que eu não sei se você, quando voltar, eu vou lá estar. Mas o senhor vai voltar? O senhor tem coragem? E é tão interessante, porque as pessoas falam assim: eu não tenho coragem. E ele disse assim: eu não gostaria, né? Mas se Jesus mandar, tenho que obedecer. Ótimo. Então ele realmente sabe que é séria a coisa. Aí ele, depois de um tempo, voltou. Ele voltou. E então ele falou: olha, o senhor não fica chateado comigo não, seu Inácio, mas acho que eu não vou com o senhor não. Sabe por quê? Eu gosto de ser livre, né? E eu vou contar uma coisa para o senhor. Eu acho que eu não achei a minha estrada de Damasco ainda. Essa palavra, essa frase que o Paulo disse para o Inácio é o que certamente muitos de nós
pensamos hoje. Nós não mudamos, nós não alteramos a nossa rota, porque, por certo, não encontramos nossa estrada, nossa passagem de Damasco. Porque a mudança, às vezes, ela é abrupta. E muitas coisas a gente não quer deixar. Não é só uma vida sem trabalho, não é só um céu sem estrelas ou com estrelas, não é só uma família. Nós ainda não compreendemos a diferença entre bens materiais e bens espirituais. Quando nós nos tornamos pessoas melhores, são coisas melhores que a gente persegue. E certamente Deus não está em busca das melhores pessoas, mas das pessoas que estão dispostas a melhorar. Então, nesse sentido, o que nós precisamos é reconhecer se de fato nós compreendemos o momento de transição que nos é chamado, ou se nós queremos apenas passar por esse momento sem agradecer e sem entender. Mas certamente essa será uma escolha nossa e que o Cristo não vai interferir, porque se existe algo sagrado, é o nosso livre-arbítrio. E se existe também a possibilidade de melhorar, essa é a semente que está em cada um de nós, porque nós somos filhos de Deus. Então essa semente já é por excelência a maior oportunidade. O milagre acontece para quem crê, mas não busquemos os milagres no fenômeno. Busquemos o milagre da nossa vida em cada amanhecer. Porque quando a gente entende porque Deus permite que nós estejamos aqui, é porque ainda tem muito trabalho a fazer. Queridos, eu entendo que todo esse relato do Paulo pedinte é para nós um estudo de caso, é para nós um cadinho de experiência fantástica que o Dr. Inácio Ferreira nos mediou pelo Bacelli, porque aprender com a experiência daqueles que já viveram essa transição nos fortalece a acreditar que o nosso trabalho ainda pode acontecer. Então, dentro de cada um de nós, eu peço, estejamos dispostos, abandonemos esses paradigmas, esses modelos estipulados e estejamos a serviço do Cristo, porque Ele só precisa de operários para essa evangelização. Encontremos a nossa passagem, mas façamos dela a nossa melhor transição. E nesse momento eu vou agradecendo e vou encerrar com a prece, desejando a todos a maior beleza,
a maior esperança que vocês possam encontrar hoje ao dormir, que seria a paz da reflexão de toda a existência que vocês trilharam, que nós trilhamos até agora. Então, nesse momento, eu vou pedindo ao Pai as bênçãos para cada um de nós, para cada ser humano que hoje habita esse planeta e precisa da força renovadora, precisa do bálsamo acalentador para o trabalho conjunto e fraterno na trilha do amor. Que em cada hospital, que em cada escola, que em cada presídio, que em cada morador de rua possa chegar o nosso apelo e a nossa vibração de paz e de amor. Senhor, conceda-nos a saúde espiritual para que dentro dessa matéria possamos nós amadurecer a vossa ideia de trabalho evangelizador. Que assim seja, graças a Deus. Obrigada, gratidão.